A maioria das pessoas que tenta sair do Brasil vai gastar tempo, dinheiro e uma energia absurda para no final não sair do lugar. E o erro não é falta de coragem, dinheiro ou informação. O erro é tentar tomar a decisão certa na fase errada. Eu vi isso acontecer com centenas de brasileiros em 5 países diferentes. Por isso, no final desse vídeo, eu vou te fazer 3 perguntas diretas que vão revelar exatamente em qual zona você tá. E principalmente qual que é o seu próximo passo obrigatório. Eu sou Adriano Carlos da Nova Colmeia e eu quase destruí o meu plano de vir aqui pro Canadá por agir sob pressão. Eu só me salvei quando eu entendi o conceito das 3 zonas. Então vamos começar pela zona que parece a mais produtiva de todas, mas é a que mais mantém brasileiros presos aí no Brasil por anos. A zona amarela é quando você quer sair do Brasil, mas tá tudo embolado ainda. Você sabe que não tá feliz, sabe que o Brasil pesa, sabe que talvez exista uma vida diferente aqui fora, mas ao mesmo tempo não sabe se agora é a hora, não sabe qual país faz sentido, não sabe se tá sendo corajoso ou impulsivo, não sabe se tá sonhando ou fugindo, não sabe se tá se preparando ou só adiando. E aí você faz o que quase todo mundo faz. Pesquisa país, pesquisa cidade, pesquisa imposto, você vira um mestre, quase um PhD em pesquisar tudo, de visto e salários, aluguel e até mesmo o preço do arroz aqui no Canadá. Daí aparece um vídeo dizendo que a Itália não presta mais, outro dizendo que Portugal acabou, outro dizendo que a Irlanda tá impossível, outro dizendo que a Alemanha precisa de gente, aí tem outro aí que aparece dizendo que a Austrália é um paraíso, e aí outro dizendo que o Canadá tá caro, e você termina o dia como? Com mais informação, sim, só que também com mais medo, mais dúvida e menos direção. Essa é a zona amarela, porque ela parece preparação. Você sente que está fazendo alguma coisa, mas passa um mês, passam 6 meses, passa um ano e você continua ali, quase começando, quase decidindo, quase pronto, quase indo. Só que o quase também custa. E muito. Aliás, tem até um vídeo aqui no canal que eu falei exatamente quanto custa ficar adiando o tempo inteiro. E eu vou te avisar aqui, tá? Custa mais de 30 mil reais por ano. Se não acredita, ó, depois vai e assiste esse vídeo que tá aqui. Mas por enquanto fica aqui. Porque o problema da zona amarela não é falta de vontade, também não é preguiça. Na maioria das vezes é falta de clareza. Você tá tentando resolver com mais conteúdo, uma decisão que ainda não tá organizada dentro de você. E isso não funciona. Porque conteúdo ajuda quando você tem critério. Mas sem critério, o conteúdo ele só vira barulho. Faz sentido, né? Pra saber se você tá nessa zona, vê se você se identifica ou se sente assim. Ah, eu quero sair, mas eu não sei por onde começar. Eu tenho medo de escolher errado. Eu já pesquisei muito, mas eu continuo travado. Ou então, eu não sei se eu devo sair agora ou esperar um pouquinho mais. Ou então também tem a clássica, eu tenho medo de gastar dinheiro e me arrepender depois. E ainda, eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que. Se isso te tocou de alguma forma, então presta atenção. Talvez o seu próximo passo ainda não seja escolher um país. Talvez o seu próximo passo seja entender por que essa decisão tá tão confusa. E eu vou voltar nisso aqui no final, tá bom? Então fica comigo, porque essa zona amarela é justamente onde muita gente precisa de ajuda para parar de andar em círculos. Mas agora para um segundo, se você chegou até aqui, eu já sei de uma coisa sobre você, tá? Você provavelmente não tá nessa zona que eu vou te mostrar agora, tá? Porque as pessoas nessa zona, elas não ficam assistindo vídeos sobre decisão. Elas já estão agindo com ou sem plano. Mas você precisa conhecer essa zona, porque ela explica muito do que alimenta a zona amarela. A zona vermelha. E não é essa zona que você tá pensando não, mas também é uma zona, mas no outro sentido da palavra. A zona vermelha é quando você não quer construir uma vida fora, você só quer parar de sentir a vida que você tá vivendo agora. E olha, eu entendo, o Brasil cansa, a insegurança cansa, o dinheiro que não rende cansa, o medo cansa, a sensação de trabalhar e continuar no mesmo lugar cansa. Ver o futuro ficando cada vez mais pesado cansa. Só que presta atenção nisso. Cansaço explica a sua vontade, mas não pode comandar a sua mudança. Porque quando o cansaço comanda, qualquer país parece solução. Portugal parece solução, aqui o Canadá parece solução, a Itália parece solução, a Nova Zelândia parece solução. Na verdade, qualquer lugar que pareça mais seguro, mais organizado, com uma moeda mais forte, começa a aparecer resposta para tudo. Só que país nenhum aguenta esse peso. Eu sei que o cansaço dói, mas um novo país é como um amplificador. Ele amplifica o que você leva na sua mala, inclusive a sua clareza ou a sua confusão. Por isso, sair sem plano não é liberdade, é só mudar o endereço do problema. Você pode estar nessa zona vermelha se você pensa assim, ó, eu só preciso sair daqui, qualquer lugar serve. Esse é clássico aqui, ó, chegando lá eu vejo, lá fora eu resolvo. Ou então aqui, eu não aguento mais, então eu preciso ir logo. Ou esse daqui também, eu só quero alguém dizendo qual país escolher. Fala pra mim que eu pago a passagem e vou. Se esse é o seu caso, talvez você ainda não precisa de um destino. Talvez você precisa primeiro parar,
parar, entender do que exatamente você está tentando fugir. Porque sair do Brasil é uma coisa, construir uma vida aqui fora é outra completamente diferente. E tem muita gente que descobre isso tarde demais. Sai, chega aqui fora, passa o encanto, vem o aluguel, vem o idioma, vem a solidão, vem a saudade, vem o trabalho num cargo ou profissão abaixo do que você esperava, vem o frio, vem a falta de rede de apoio, e aí a pessoa pensa o quê? Tá, eu saí do Brasil e agora? Essa pergunta quebra muita gente. Porque sair era só movimento, não era plano. Às vezes a decisão mais madura não é comprar passagem, é parar, respirar e admitir: eu preciso organizar essa decisão antes de atravessar o mundo. E isso não é fraqueza, é lucidez. Nesse ponto, você pode estar pensando: então, Adriano, você quer então que eu fique no Brasil? De jeito nenhum. O que eu quero é que você não confunda impulso com decisão. Porque o oposto de sair no susto não é desistir, é se preparar direito. E isso inclui também entender se sair é realmente a melhor decisão para você ou não. Mas agora chega de zona pesada aqui, porque existe um terceiro lugar nessa decisão, e esse é muito diferente do que eu te mostrei até agora. Vamos lá? A zona verde. A zona verde não é quando você tem certeza absoluta, porque isso não existe. Ninguém muda de país com 100% de certeza, ninguém sabe tudo, ninguém controla tudo, ninguém prevê todos os problemas. Sempre vai ter risco, sempre vai ter medo, sempre vai ter coisa aqui que você só aprende vivendo. Se você espera o sinal perfeito, você vai acabar vendo a vida passar da janela do aeroporto, vendo aquele avião que você nunca embarcou, ó, decolando, porque talvez esse sinal nunca venha. O que existe é outra coisa, clareza suficiente. E clareza suficiente muda tudo. Você pode estar na zona verde se você sabe por que você quer sair, sabe o que você está tentando construir, entende que vai perder alguma coisa para ganhar outras. Não está procurando o país perfeito, não está decidindo só na raiva e já tem maturidade para aprofundar a parte técnica com seriedade. Aqui talvez o seu próximo passo seja agora entrar em ação, colocar o seu plano para rodar, investigar rotas possíveis e viáveis, né, de verdade, conversar com profissionais técnicos, olhar visto, custo, documento, carreira, idioma, mercado e por aí vai. Basicamente todas as letras aí do método viagem, né? Que aliás já tem vídeo aqui no canal também, se você quiser ver depois desse vídeo, claro, tá aqui, ó. Assiste lá que tá muito bom. Mas repara bem, isso só faz sentido quando a base ela tá minimamente clara, porque quando a base ela tá clara, a parte técnica ela tem direção. Quando a base não tá clara, a parte técnica vira um labirinto. E eu passei por isso. Não foi quando eu soube tudo que a decisão ficou clara. Foi quando eu parei de pesquisar qualquer coisa e comecei a investigar as perguntas certas pro meu momento. Aí a parte técnica, ela deixou de ser um labirinto e virou um caminho. Tinha uma diferença muito grande em relação a outras fases da minha vida. Dessa vez não era só vontade de sair, tinha direção, a gente parou, respirou, comparou possibilidades, olhou pro custo de vida, status migratório, carreira, qualidade de vida, futuro e adaptação. A decisão não ficou fácil, mas ela ficou mais coerente. E isso muda tudo, porque decisão madura não é decisão sem medo, é decisão com critério. Então, se você tá na zona verde, talvez você não precisa de mais 50 vídeos motivacionais. Talvez você precise só andar, porque ficar esperando certeza absoluta também é uma forma elegante de continuar parado. Pensa nisso. Bom, então, como prometido, vamos simplificar aqui, sem florear, sem tentar parecer mais pronto do que você tá, só honestidade, hein? Se você pensa, eu só preciso sair daqui, qualquer lugar serve, lá fora eu resolvo, chegando lá eu vejo, você provavelmente está na zona vermelha. E o próximo passo talvez seja pausar. Se você pensa, eu quero sair, mas está tudo embolado, eu pesquiso muito, mas eu não decido, eu tenho medo de escolher errado, não sei se eu devo agir ou esperar, eu não sei qual que é o próximo passo que faz mais sentido para mim, talvez você esteja na zona amarela. E o próximo passo é se preparar melhor, olhar mais para dentro de si mesmo e buscar mais clareza. Já se você pensa, eu sei por que eu quero sair, eu sei o que eu estou tentando construir, eu entendo que vai ter custo e eu não estou esperando o país perfeito. Eu preciso aprofundar a parte técnica com seriedade. Talvez você já esteja na zona verde. E o próximo passo é colocar o seu plano em ação e sair da inércia. Para de ficar parado, vambora, vamos agir. Mas aqui tem um detalhe importante. Não usa esse teste aqui para mentir para você mesmo. Porque é muito fácil chamar o quê? Medo de prudência e é muito fácil também chamar desespero de coragem. Então a pergunta final é essa daqui. Qual dessas zonas descreve melhor o seu momento hoje, mesmo que você não queira admitir? Pegou, hein? Agora deixa eu te dizer qual que é o maior risco de cada uma dessas zonas aqui. Se você tá na zona vermelha,
vermelha, o seu maior risco é sair para tentar se anestesiar. Se você tá na zona verde, o seu maior risco é esperar uma certeza que nunca vai chegar. Mas se você tá na zona amarela, se você quer sair mas tá confuso, se você já pesquisou muito mas continua travado, se você tem medo de errar, se sente que a vida tá passando, se não sabe se deve sair agora, se preparar melhor ou ficar por enquanto, então seu maior risco é continuar consumindo informação como se fosse resolver uma decisão que precisa de clareza. E esse é o ponto. A zona amarela ela não se resolve com mais barulho, ela se resolve com direção. E direção não é uma lista de países, não é um vídeo aleatório, não é um comentário em grupo, não é alguém dizendo vai para tal lugar. Direção começa quando você para de procurar a resposta pronta do lado de fora e começa a organizar a decisão do lado de dentro. E é exatamente isso que eu quero te ajudar a fazer. E eu não vou fingir que dá para resolver tudo isso em um vídeo não, tá? Porque não dá. E é justamente por isso que eu preparei uma coisa para quem se reconheceu aqui. Se você se viu principalmente na zona amarela, querendo sair do Brasil, mas ainda continua confuso ou confusa, com medo de escolher errado, com medo de perder dinheiro, com medo de se arrepender depois, sem saber se você deve sair agora, se preparar melhor ou ficar aí por enquanto. Eu deixei um link na descrição e no comentário fixado para um vídeo especial sobre a mentoria Sair do Brasil com Clareza. E deixa eu ser muito claro, tá? Não é consultoria de visto, não é uma lista de países, não é promessa mágica, não é vem comigo que eu te tiro do Brasil. Não é isso. A ideia é organizar a base da sua decisão, porque antes de sair do país, visto ou burocracia que você tem que resolver, você precisa entender se a mudança ela faz sentido para você, para sua vida e para o momento em que você tá agora. Agora, nesse momento, eu vou abrir no máximo 3 vagas individuais nessa primeira fase, tá? Porque eu quero pegar na mão de quem realmente decidiu sair do quase e entrar no como. Eu vou escolher pessoas que estejam no momento certo para esse processo. Então, se isso faz sentido para você, clica no link, assiste o vídeo especial, assiste direitinho, do início ao fim, tá? E preenche o formulário, porque a ideia aqui é justamente parar de decidir no escuro. Agora, comenta aqui embaixo, só uma palavra de qual turma que você é, hein? Você tá na verde? Se você sente que talvez esteja pronto para agir? Ou você tá na turma do amarelo? Se você quer sair, mas ainda precisa organizar a decisão? Ou é da turma do vermelho, se você percebeu que talvez esteja tentando sair no impulso? E se quiser completar, me conta também qual que é a sua maior trava hoje? O que tá mais te segurando aí no Brasil? É o país, não sabe para onde ir? É o dinheiro? Carreira? É família? É medo de se arrepender depois? Ou simplesmente não sabe por onde começar? Eu leio todos os comentários daqui e isso me ajuda muito a trazer vídeos cada vez mais úteis aqui para você, porque sair do Brasil não é só atravessar uma fronteira, é atravessar uma fase da vida. E isso precisa ser feito com clareza, critério e direção. E se esse raciocínio fez sentido para você, se inscreve no canal, porque aqui não tem atalho, não tem receita mágica, não tem promessa vazia. Aqui tem experiência real de quem já morou em 5 países diferentes e já ajudou outros a tomarem essa decisão com clareza. Aqui você encontra a informação que precisa para adquirir a sua liberdade. E se isso tudo fez sentido para você, clica nesse vídeo aqui ó, que vai aparecer agora. Esse daqui, porque ele não tá público aqui no YouTube não, tá? Você só consegue clicar nele a partir daqui, ou do link que tá no comentário. É a sua única chance de assistir ele para você entender direitinho como funciona a mentoria Sair do Brasil com Clareza, tá bom? Então ó, clica aqui e te vejo lá, hein? Fui!